Salmo 22, versículo 1. Vamos meditar de novo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. A bondade e a misericórdia hão de seguir-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A gente está aqui hoje, nessa noite de sexta-feira, fazendo essa catequese para isso, né? Versículo 6, não é? Nosso objetivo final é esse, né? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Repete no seu coração, fala comigo, repete isso aí. Diz, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pode falar, fala. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Repete essa oração e diz assim, Senhor Jesus, me dê a graça de habitar contigo para sempre, pelos séculos dos séculos. Estar contigo e te adorar. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas como que a gente vai habitar na casa do Senhor por longos dias? Qual é o caminho? E aí o salmista, o rei Davi, já começa o versículo 1 dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará aqui nesta vida, para aquilo que eu preciso para esta vida, nada me faltará de forma especial para a vida eterna. Mas para que nada me falte, o Senhor precisa ser o meu pastor. Nada vai me faltar somente se a condição é essa, se eu deixar que o Senhor seja o meu pastor. Mas por quê? Gente, as ovelhas são animaizinhos que se não forem pastoreados, que se não forem cuidados, que se não forem conduzidos, elas acabam se metendo na boca do lobo. Elas se metem entre os espinhos, elas se perdem, elas ficam enroscadas em galhos, elas se tornam vítimas fáceis para o lobo. Portanto, as ovelhas precisam estar sob os cuidados do pastor. Assim também é a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, se a gente não deixa Jesus nos conduzir, se a gente não deixa Jesus tomar na direção, mostrar o caminho, nos segurar pela mão, como um pai que segura o filho pela mão para atravessar uma avenida que passa muitos carros, se a gente não deixa Jesus segurar nossa mão, o carro vai nos atropelar. João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim. Ele vai ser o nosso bom pastor se nós o conhecermos. E aí está o X da questão. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, para a gente ter a felicidade eterna, para a gente estar no céu para sempre, na presença de Jesus, junto de Jesus, ele precisa ser o nosso pastor. E aí Jesus diz, versículo 14 de João 10, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, que a gente é conhecido por Jesus, não tenha dúvida, né? Mas Jesus diz, as minhas ovelhas conhecem a mim. Ou seja, se a gente não conhece Jesus, a gente não é a ovelha de Jesus. Por mais que ele queira, claro, Jesus quer ser pastor de todo ser humano, de toda pessoa humana, ele morreu na cruz por cada um de nós. Mas, se nós não formos obedientes à voz do pastor, se nós não conhecermos o pastor, nós estaremos fora do aprisco das ovelhas. E fora do aprisco das ovelhas, estaremos expostos aos lobos. É por isso que Jesus ele tem um báculo, aquele cajado do pastor, pelo qual ele conduz as ovelhas. E se a gente não se deixa ser conduzido pelo báculo do pastor, a gente se perde. Sabe qual é o nome desse báculo por meio do qual Jesus conduz a gente para o céu? Esse báculo chama os 10 mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus são a condução do pastor. Os mandamentos da lei de Deus é o meio, é o instrumento, é a ferramenta por meio do qual Jesus nos conduz. É claro que os sacramentos
Os sacramentos são os canais da graça, os sacramentos são as mangueiras por meio das quais Jesus desce a nós como uma água, né? Então, pelos sacramentos, nós mergulhamos em Jesus, nos unimos a Jesus, né? Nos purificamos do nosso pecado do sacramento da confissão, nos unimos a Jesus pela Eucaristia, nos tornamos parte com Jesus pelo sacramento do matrimônio, né? O marido, a esposa e Jesus juntos, para gerar vida, para gerar novos filhos para a igreja e assim por diante. Pelo sacramento da ordem, de forma especial, o padre se torna a pessoa de Cristo, de persona Christi. Então, os sacramentos, todos eles, seja a unção dos enfermos, o batismo, o crisma, a Eucaristia de forma especialíssima, o matrimônio, a ordem, todos os 7 sacramentos, eles têm esse caráter de trazer Jesus para nós e de nos levar a Jesus. Mas para que estejamos em condições de receber os sacramentos, é preciso estar em estado de graça, né? Só tem dois sacramentos, que a gente pode receber sem estar em estado de graça. Quais são, vocês sabem? A confissão, né? A confissão você recebe exatamente porque você muitas vezes perdeu o estado de graça e vai recuperar o estado de graça, é a confissão. E o batismo, que perdoa todos os pecados. É claro que também a unção dos enfermos perdoa todos os pecados, mas se a pessoa está consciente, não está inconsciente, antes de ministrar a unção dos enfermos, o padre deve atender em confissão e depois ministrar a unção dos enfermos, né? Se a pessoa estiver consciente. Então, para a gente se manter nesse estado de graça, e o que é o estado de graça? É o estado de amizade com Jesus. Para a gente se manter amigo de Jesus, unidos a Jesus, conduzidos por Jesus, ou seja, para que Jesus seja o nosso pastor, nós precisamos dos mandamentos. Esse é o ano final da nossa catequese, né? Esse ano vamos concluir a nossa catequese. Então, nesse ano, no segundo ano da catequese, no primeiro ano a gente faz um caráter expositivo da fé, para que a gente tenha uma explanação sobre a fé, a gente entenda o que é a fé. E no segundo ano a gente, junto, de mãos dadas com os mandamentos, os sacramentos, a gente começa a mergulhar na mistagogia de Jesus. O que é a mistagogia? É o mistério da união mística com Jesus, pelos sacramentos e pelos mandamentos. E essa união mística com Jesus, para que ele seja a ovelha das nossas vidas, tem o seu start, o seu primeiro passo nos mandamentos. Por isso, os mandamentos não são uma prisão que nos impede de fazer alguma coisa, mas muito pelo contrário. Os mandamentos são o báculo do pastor, o cajado do pastor, que não permite que o lobo venha nos devorar. Os mandamentos são o bom pastor que vai nos conduzindo. Tu és, Senhor, o meu pastor. Os mandamentos são essa condução de Deus. Por isso que a igreja chama, e sempre chamou, os mandamentos de lei de Deus. Não só a igreja, né? Mas até os judeus chamam de lei de Deus. Sempre, desde que Deus deu os mandamentos são chamados de lei de Deus. Desde o início. Desde que Deus os entregou a Moisés em Êxodo. Por que lei de Deus? Porque a lei, ela traz uma consequência se você não a observa, seja qual for a lei. Por exemplo, existe uma lei que, se você não observar, você vai quebrar a cara, de maneira literal. Chama lei da gravidade. Tenta não observar, tenta não obedecer à lei da gravidade. Pula de rosto no chão para você ver o que vai acontecer. Se você desobedece uma lei, você se expõe a uma consequência. Ah, mas a lei da gravidade é ruim. A lei da gravidade fez com que eu quebrasse meu nariz, quebrasse os meus dentes. Não foi a lei da gravidade que quebrou seus dentes e o seu nariz. Foi você que desobedeceu a lei da gravidade. A lei penal. A lei penal diz assim, é proibido matar, que também é um mandamento, o 5º mandamento. Mas enfim, o Código Penal diz que matar é crime, né? Como matar já está lá nos 10 mandamentos, eu vou pegar um outro artigo do artigo penal. Não a lei penal, mas a lei de drogas vai dizer no seu artigo 33 que vender, dar e etc., aquele monte de verbo do artigo 33 da lei de drogas, substância considerada entorpecente, ilícita no Brasil, é crime de tráfico de drogas. É crime. Então eu estou ali vendendo droga, estou vendendo maconha, ou qualquer outra droga, substância que seja proibida. Se eu me dispus a transgredir a lei, eu devo receber as consequências dessa transgressão. E aí a pessoa é presa, a pessoa tem a sua liberdade cerceada e tem que passar um tempo na cadeia. Depois que ela sai da cadeia, pelo resto da sua vida ela vai ter a passagem criminal dela. Nunca mais ela vai deixar de ser um ex-presidiário, vai ser para sempre.
Essa é uma consequência natural de quem desobedece à lei penal. Então, a lei da gravidade tem uma consequência para quem desobedece. A lei penal tem uma consequência para quem desobedece. E as leis administrativas também. Um exemplo de lei administrativa, o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece no artigo 65 que ingerir substância alcoólica e dirigir o carro é infração. Então, eu tomei álcool, tomei um pouquinho só de álcool, um golinho só de álcool, não estou embriagado, mas tomei álcool. E aí eu paro na blitz policial, o policial fala assim, sopra o bafômetro. Aí eu sopro o etilômetro lá. E aí o etilômetro afere 0,20 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. O que vai acontecer? 1 ano sem dirigir, no mínimo, R$4.000 de multa, 1 ano sem habilitação, entendeu? Isso se for menos que 0,33, porque 0,32, se for de 0,33 em diante, é crime de trânsito, já vai preso, flagrante. Então eu me decidi beber um pouco de licor, um pouquinho de licor, não tem problema, e dirigir. Vou me expor às consequências dessa transgressão dessa lei administrativa. E assim por diante. E a igreja também tem suas leis. Por exemplo, uma das leis da igreja disse que o católico jamais pode se filiar à maçonaria. Se um católico se filia à maçonaria, ele está automaticamente excomungado, lato sententia. Então eu, católico, me afilio à maçonaria. Estou excomungado. É uma consequência da desobediência dessa lei. Assim também a lei de Deus é lei. Por quê? Porque se eu transgrido essa lei, eu trago a consequência. E qual que é a consequência de eu transgredir a lei de Deus? Eu me torno inimigo de Deus. Eu saio do aprisco do Senhor. Não porque o Senhor passa a me odiar, não porque o Senhor passa a ter raiva de mim. Jamais. Deus sempre amará o pecador. Nunca o pecado, mas Deus sempre amará o pecador. Mas quando eu transgrido a lei, quando eu desobedeço a lei de Deus, eu sou como Judas. A palavra de Deus vai dizer que Judas, na última ceia, estava bem próximo de Jesus. De forma que Judas colocava a mão no prato junto com Jesus. Quem coloca a mão no prato junto com uma pessoa porque está próximo, está perto, né? Quando Jesus pega e parte o pão, embebe ele no vinho, ele dá a Judas. Se ele deu o pão nas mãos de Judas, é porque Judas estava bem perto. Era bem perto. Judas estava próximo de Jesus. Mas a palavra diz que naquela noite Judas se levantou e saiu e era noite. Judas que sai da presença de Jesus. Judas que se afasta de Jesus. Judas que dá as costas para Jesus e era noite. Entendeu? Então Judas que se põe em um estado de inimizade com Jesus. Não é Jesus que se torna inimigo de Judas, mas é Judas que se torna inimigo de Jesus. Assim nós fazemos quando desobedecemos os mandamentos da lei de Deus. Quando eu desobedeço os mandamentos da lei de Deus, eu estou falando exatamente como o demônio, que disse no conflito dos anjos, ali na tentação dos anjos, na prova dos anjos, melhor dizendo, tentação não, na prova dos anjos, quando o demônio viu que ele haveria de servir a um Deus feito homem, um Deus que assumiria a condição humana, e mais do que isso, que ele deveria servir uma mulher humana, que seria a rainha de todos os anjos, o que o demônio disse? Não servirei. Não servirei. Então o demônio que se põe numa situação de inimizade com Deus. Essa é a atitude que nós adotamos quando transgredimos os mandamentos. Então, quando a gente transgride a lei de Deus, os 10 mandamentos, a gente comete um pecado mortal. O que é um pecado mortal? Um pecado mortal é um pecado contra os 10 mandamentos, contra os mandamentos da igreja. Se a gente transgride um dos mandamentos de maneira livre, ou seja, eu não sou obrigado a fazer, mas eu faço porque eu quero, consciente, eu sei que aquilo é um pecado, eu sei que eu estou transgredindo um mandamento, mesmo assim eu faço. Então, de maneira livre, de maneira consciente, e eu vou lá e de matéria grave, né, que é o próprio mandamento. Então, esses 3 elementos, matéria grave, liberdade e consciência. Se com esses 3 elementos eu vou lá e peco contra a castidade, 6º mandamento, furto alguma coisa de alguém, 7º mandamento, desonro, ofendo meu pai com palavras, 4º mandamento, falto à missa domingo, 3º mandamento. Se livremente, eu sei que eu tenho que ir à missa domingo, mas eu estou com sono, não quero ir. Eu não sou obrigado a ficar em casa, eu não estou paralítico e não consigo andar, eu posso andar, eu não vou porque eu não quero. Então, matéria grave porque é o 3º mandamento. Então vai reunir esses 3 elementos, matéria grave, liberdade e vontade. Se eu cometo um pecado contra os 10 mandamentos
Dessa forma, eu peco mortalmente, eu me torno inimigo de Jesus, eu viro as costas para Jesus, eu deixo o cenáculo como Judas. Eu digo para Jesus, o Senhor não é mais o meu pastor. Mas se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor for o meu pastor, versículo 6 do Salmo 22, a vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso vai acontecer se Jesus for o meu pastor. Se eu virar as costas para Jesus e me colocar numa condição de inimigo de Deus, eu saio da proteção do pastor e me exponho ao lobo. E o lobo vai devorar a ovelha. Então, meus amados, são 10 os mandamentos. A partir de hoje a gente vai usar esse livro aqui que o padre nos indicou. O padre pediu que a gente usasse esse livro como base para a nossa catequese. Iniciação à Vivência Cristã 3, Catecumenato da editora Vozes. Os autores é Leandro Francisco e Maria Augusta Borges. O padre pediu para a gente usar esse livro. Eu estou usando esse livro hoje. Então, se eu transgrido os 10 mandamentos, eu cometo pecado mortal. E lembra aqui que Jesus vai dizer lá no João 10, versículo 14? Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e minhas ovelhas conhecem a mim. A gente precisa conhecer as coisas de Deus. As minhas ovelhas conhecem a mim. A gente conhece esses 10 mandamentos? A gente sabe entre aspas, de cor os 10 mandamentos? Ah, mas eu preciso decorar os 10 mandamentos? Esse negócio de decorar não é coisa de escola? A palavra decor, né, em latim quer dizer de coração. Né? Sacro Corieso, Sagrado Coração de Jesus. Né? Homies humanitas humilitas cordis, fax cor nostrum, segundo Corotum. Como Jesus manso humilde de coração, faz o meu coração semelhante ao vosso. Então, cor em latim é coração. Decor quer dizer de coração. Os mandamentos precisam estar cravados no nosso coração. De cor, no coração. Então, esse decor dos mandamentos não é só memorizar, mas é trazer para o coração. De forma que Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se os mandamentos de Deus estiverem no meu coração, quando alguém me perguntar quais são os mandamentos, eu poderei dizê-los. A gente precisa ter isso no nosso coração e na nossa mente. Os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher ou o homem da próxima e não cobiçar as coisas alheias. Esses são os 10 mandamentos. Se você reparar bem esses 10 mandamentos, eles se dividem em 2 categorias. E são essas 2 categorias que nós vamos abordar na catequese de hoje e na catequese da semana que vem. Quais são essas 2 categorias? E que a igreja tradicionalmente chama de 2 tábuas, as 2 tábuas da aliança. Vocês lembram que em Êxodo, quando Deus dá a Moisés os mandamentos, Êxodo 3, versículos 7 a 10, Deus dá a Moisés 2 tábuas. Tá? A primeira tábua são os mandamentos que refletem a relação do homem para com Deus, o amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome de Deus em vão, guardar domingos e festas e solenidades, né? Domingos e solenidades. Esses 3 mandamentos dizem respeito ao amor a Deus. Os outros 7 mandamentos, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Esses outros 7 mandamentos dizem respeito à relação entre o homem e os seus irmãos. Então é a tábua da lei do amor a Deus e a tábua da lei do amor ao irmão. Certa vez um fariseu chegou próximo a Jesus e perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para ganhar o reino? Não, perdão, isso aí foi o jovem rico. O fariseu perguntou para Jesus: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus disse, citando Deuteronômio 6, versículo 4, Jesus disse: o maior de todos os mandamentos é esse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Shema Israel. Ouve Israel. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí estão toda a lei, todos os profetas. E aí o fariseu disse: respondeste bem, mestre. Em amar a Deus e amar o próximo se encerra todos os mandamentos. Então, Jesus mostra que os mandamentos são 2 tábuas: amar a Deus e amar o irmão. Hoje nós vamos falar sobre a primeira tábua, o primeiro mandamento,
que se nós, os 3 primeiros mandamentos da primeira tábua, que se nós observarmos, estaremos no aprisco de Jesus. Ele será o nosso pastor. E queridos, se a gente guarda o primeiro mandamento, todos os outros mandamentos vêm como por osmose. Você lembra aquele jeito da célula lá? Você é professora de quê mesmo, Renata? Não é biologia não, né? A célula tem um negócio da osmose da célula. Vocês lembram da osmose? Então, passa pela membrana plasmática sem fazer força. Então, se a gente guarda o primeiro mandamento, os outros vêm por osmose. A gente não precisa fazer força. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou tomar o nome de Deus em vão, eu não vou faltar à missa, eu vou honrar meus pais, eu não vou matar ninguém, e assim por diante. Por isso é o primeiro. E os mandamentos têm grau de importância. Então, o primeiro mandamento é o mais importante de todos os outros 9. O segundo mandamento é mais importante que os outros 7 mandamentos. E assim por diante, por grau de importância. Fazendo um parênteses, nem é o tema da nossa aula de hoje, é o tema da catequese da semana que vem. O quarto mandamento, que inaugura a tábua do amor ao próximo, qual é o primeiro mandamento dessa tábua que fala do amor ao próximo? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é mais importante do que não matar. Olha que interessante. É o quarto mandamento, não matar é o quinto. Mas isso é um assunto para o nosso próximo encontro, né? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Queridos, amar a Deus sobre todas as coisas, o que significa isso? Você já ouviu falar de São Policarpo de Esmina? São Policarpo de Esmina é um santo padre. Os santos padres são os primeiros bispos da igreja, no início da igreja, né, até Santo Agostinho, ali de São João Crisóstomo, que foi discípulo de São João Evangelista, até Santo Agostinho. Então, assim, terminou a era apostólica, morreu o último apóstolo, que é São João Crisóstomo, encerrou a era apostólica e inicia-se a era patrística. A patrística é a era dos santos padres. Então, vai de São João Crisóstomo a Santo Agostinho. São Policarpo de Esmina, ele era bispo de Esmina. Naquela época, o Império Romano perseguia a igreja, né? E São Policarpo, já idoso, 80 e poucos anos, estava sendo pressionado a transgredir os mandamentos, né? Por quê? Porque se eles conseguissem fazer com que o bispo, São Policarpo, transgredisse os mandamentos e ofendesse a Deus, assim todo o resto da igreja ia atrás de Policarpo, né? Então, atingiu o pastor e as ovelhas se dispersarão, né? Então eles prenderam São Policarpo e queriam fazer ele apostatar de todas as formas. Ele, permanecendo firme na fé, não apostatava, não negava Jesus, não pecava contra o segundo mandamento, que é não tomar o santo nome em vão. Depois vamos falar sobre isso. Mas São Policarpo permanecia ali fiel, sobre todas as acusações, sobre todas as perseguições, tudo permanecendo fiel. E aí um amigo de São Policarpo se aproximou dele e falou assim: Policarpo, seja esperto, é só você dizer uma palavra, isso não precisa refletir a verdade, você pode continuar sendo cristão, etc. É só você falar que nega Jesus, pronto, eles vão parar de te perseguir, de te prender. Você já está velho, você já tem 80 e poucos anos, tal. É só você falar uma palavra. E São Policarpo dizia assim, que ele não poderia jamais, isso tem a ver com o segundo mandamento, que a gente já vai falar, jamais ser sinal de queda e de tropeço para os jovens, e que a maior alegria deles seria morrer por Jesus. E assim foi feito. Foi preso, e quando ele foi preso, foi levado para Roma para ser morto no Coliseu. Os cristãos começaram a se reunir para tentar salvar Policarpo, e aí São Policarpo mandou uma carta para a igreja de Esmina dizendo assim: não façam nada, deixem-me ser devorado pelo dente dos leões. Se me jogarem diante dos leões e os leões nada fizerem, eu mesmo os atiçarei para que eles me devorem. Por quê? O desejo de se unir a Cristo, de ser fiel a Jesus até a morte, essa é a têmpera dos mártires. Os mártires são aqueles que, por amor de Deus, renunciam tudo até a vida. E aí a gente olha para a gente mesmo e fala assim: por amor a Deus, São Policarpo de Esmirna
renunciou a tudo, até a vida. Por amor a Deus, eu não tenho coragem de renunciar 30 minutos do meu dia para rezar um texto. São Policarpo renunciou à vida, à têmpera dos mártires. Eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho amado a Deus mais do que a televisão. Eu tenho amado a Deus mais que o Instagram. Eu tenho amado a Deus mais que o celular. Todo dia eu vejo isso. Todo dia eu medito isso. Qual que faz mais parte da minha vida? Esse ou esse? Qual dos dois tem mais espaço na minha vida? Quem tem sido meu Deus? O celular ou o Senhor? Né? A Bíblia é só a palavra do Senhor, claro, né? E aí a gente olha para São Policarpo diz, mina, punção, isso na patrística, né? Agora vamos voar no tempo, vamos até o século XX, e a gente vai ver um jovem de 14 anos chamado José Luis Sanches. Vocês já ouviram falar de José Luis Sanches? Não? A maçonaria havia tomado o México em 1920, século XX, agora, século passado. Plutarco Calles era o presidente do México, ele era maçom. E o Plutarco Calles começou a perseguir a igreja ferozmente. De tal forma que ele começou a proibir que houvesse missas. Sabe isso que houve agora no Covid, 2020, 2021, a igreja fechada? Isso não é a primeira vez que acontece na história da igreja. No México aconteceu. E o Plutarco Calles sentenciava à morte. Por incrível que pareça, ele sentenciava à morte os padres que celebravam a missa, que ministravam sacramentos. E aí, essa época do México tem grandes mártires, como o padre Miguel Pró, mas eu quero falar do Beato José Luis Sanches. E aí eles avançaram para a paróquia do Beato José Luis Sanches e ele era coroinha. E aí ele, vendo que o exército vinha para prender o padre, e na verdade não ia prender, ia matar o padre, ele vai para o padre. E ele fala para o padre, padre, temos que fugir, eles já estão chegando. E aí o padre vai, se paramenta, põe a estola, põe a casula, põe o manípulo, que antigamente antes do concílio os padres usavam o manípulo, né? As luvas, totalmente paramentado, com paramentos pretos, né? Que eram paramentos de luto. E ele diz assim para o José Luis Sanches assim: para onde que eu vou? Eu não posso fugir, mas pelas balas dos soldados eu vou me unir a Jesus. Não posso negar Jesus. E aí quando os soldados começam a entrar na igreja, ele sobe no coro da igreja, ele tinha ali uns 10 anos de idade ainda, ele sobe no coro da igreja, onde fica aquela parte mais alta, né? E fica escondido ali. E os soldados entram na igreja e ele olhando ali o padre para em frente dos soldados, os soldados atiram e o padre morre. E ele vê a morte do padre. E ele fica gravado no coração do Beato José Luis Sanches naquela época. Para onde eu irei? Não posso negar a Jesus, eu tenho que me unir a ele. E ele vendo o martírio do padre, ele começa, junto com os cristeiros, que eram chamados, né? Tem um filme, um livro, que conta a história de José Luis Sanches, chamado Cristiada. Depois vocês assistam ou leiam um livro. Lembra Cristiano, né? Só lembrar do nome Cristiano. O nome do livro é Cristiada e o filme também tem esse nome, Cristiada. E ele começa, junto com o padre Miguel Pró e outros católicos, outros padres, a ministrar os sacramentos, a combater aquela perseguição toda, e durante 4 anos, até que ele é preso e torturado, arrancam as solas dos pés dele para que ele negue Jesus. Ele recusa negar Jesus, eles vão arrancando as solas dos pés dele, ele dizendo: viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. Eles fazem ele caminhar sem a sola dos pés durante 7 quilômetros. Depois que ele caminha durante 7 quilômetros sem a sola dos pés, todo machucado, eles põem a mãe dele diante dele. E a mãe dele implora, né, que ele negasse Jesus para que ele não morresse. Que mãe é mãe, né? E ele diz que não. E eles obrigam então ele a cavar a própria cova. Então imagina você, um menino de 14 anos, sem a sola dos pés, perdido muito sangue, sendo torturado a noite toda, e ainda cavou a própria cova. Depois que ele cava a própria cova, eles chamam o padrinho dele. O padrinho dele era político, era um deputado. E o padrinho dele fala: José Luis, é só você dizer que nega Jesus e pronto, e a gente vai para casa. Ele olha para o padrinho dele e fala assim: viva Cristo Rei. E aí ele toma um tiro de fuzil, ele cai, pega o sangue e faz uma cruz assim, morre.
menino de 14 anos, a têmpera dos mártires, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais que a si mesmo, mais do que a mim mesmo. Olha aquela música, né? Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que aos mais queridos. Amar-te mais do que tudo que há aqui. Então, amar a Deus mais que o dinheiro, amar a Deus mais que o poder, amar a Deus mais do que a riqueza, amar a Deus mais do que a glória desse mundo, amar a Deus mais que o carro, amar a Deus mais que o celular, amar a Deus mais que tudo, amar a Deus mais do que a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre mim mesmo. Deus precisa ser o número 1 na minha vida. Porque se Deus não for o número 1 na minha vida, outra coisa será. E essa outra coisa pode ser uma pessoa, pode ser o dinheiro, pode ser qualquer coisa, pode ser eu mesmo. E a gente comete uma egolatria. O que é egolatria? A gente se adorar a si mesmo, se colocando no lugar de Deus. Deus precisa ser o número 1 na minha vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. O que é esse mandamento de não tomar o nome de Deus em vão? Não debochar do nome de Deus, não brincar com o nome de Deus ou dos santos, não fazer piadas com o nome de Deus ou dos santos. Isso tudo é tomar o nome de Deus em vão, claro. Mas também, algo que às vezes a gente não pensa e não percebe, que tomar o nome de Deus em vão é arvorar-se cristão, se apresentar diante das pessoas como cristão. Eu sou catequista, eu sou cristão, participo da paróquia Nossa Senhora do Belém. E todo mundo reconhece que eu sou cristão. Todo mundo sabe que eu sou cristão, né? Só que eu trabalho com o Paulo. Vocês me conhecem como catequista, o Paulo me conhece como catequista e como colega de trabalho. E lá no trabalho, o Paulo vê que eu tenho uma amante, que eu, falo palavrões, que eu tenho ódio de uma pessoa. E aí o Paulo olha e fala assim, caramba, mas na igreja é catequista, tal, domingo tá lá na missa comungando, chega aqui no trabalho, tem uma amante, sai todo dia para tomar cachaça, fala mal dos outros, fala palavrão, faz intriga, fica esquerando para os outros brigar e tal, faz fofoca. Mas que raio de cristão é esse? Mas que hipocrisia é essa? Se isso quer ser cristão, não, eu não quero. Não vou ser cristão. Porque isso tudo é uma grande hipocrisia. Vocês já viram alguma situação desse tipo? Não? Isso é tomar o nome de Deus em vão. Porque eu tomo sobre mim o nome de Deus, dizendo que sou cristão. Mas isso não traz fruto na minha vida, isso é vão. Eu pego uma semente e jogo na terra. Se a semente não germina, o que eu vou falar? Puxa, eu joguei a semente na terra em vão. Tomar o nome de Deus em vão significa tomar o nome de Deus sem fruto. É por isso que você fazer uma piada com o nome de Deus ofende a Deus, blasfema a Deus, mas é em vão porque não produz fruto de santidade, de salvação. A gente tem que tomar o nome de Deus de uma maneira que produza frutos de salvação. Produza frutos de salvação. A gente não pode tomar o nome de Deus em vão, seja com palavras ou com gestos. Porque assim, palavras convencem, né? Mas testemunhos, gestos arrastam. Estou falando isso tudo para vocês aqui. Se amanhã vocês me verem num pecado de adultério, o que vocês vão falar? Poxa, então aquilo tudo era tudo uma falácia. Era tudo carnaval. Era tudo um teatro, não é? E aí Jesus vai dizer assim, ai daqueles que escandalizarem esses pequeninos. Seria melhor que tomasse uma pedra de moinho e fosse lançada ao mar do que escandalizar esses pequeninos. Escandalizar os pequeninos é isso. É tomar o nome de Deus em vão e conduzir as pessoas ao pecado, como faziam os fariseus. Era disso que Jesus estava falando quando ele diz isso. Ai daqueles que escandalizaram os pequeninos. Estava falando dos fariseus. Porque os fariseus eram tidos como mestres da religião judaica. Como pessoas justas e santas que viviam o judaísmo na sua perfeição. Mas, na verdade, eles planejavam coisas terríveis, como, por exemplo, matar o próprio Jesus. Terceiro mandamento, não guardar domingos e festas, domingos e solenidades. Queridos, a gente sabe que a Santa Missa é a atualização do santo sacrifício de Jesus na cruz, certo? Que em cada missa Jesus renova a sua paixão, morte e ressurreição na cruz de maneira incruenta, ou seja, de maneira sem sofrimento, sem derramamento de sangue. Mas é o mesmo sacrifício. Quando a gente está na missa,
É como se não, é exatamente isso. Quando nós estamos à missa, nós estamos no Calvário, com Maria Madalena, com a Santíssima Virgem Maria e com São João Evangelista. Fazendo um parênteses aqui. Eu falei Santíssima Virgem Maria, né? Isso é também viver o segundo mandamento. Quando você se referir a Nossa Senhora, não fala Maria, porque Maria tem muitas, né? Até minha filha chama Maria, mas a Santíssima Virgem Maria só tem uma. Então, quando eu vou falar de São Francisco das Chagas, ou como as pessoas conhecem São Francisco de Assis, que é a mesma pessoa, né? Eu não vou falar o Francisco. Não, porque Francisco tem um monte, né? Eu falo São Francisco. Então, quando a gente se referir a um santo, a um beato, ou de forma especial a Nossa Senhora ou Nosso Senhor, a gente precisa ter uma veneração, né? Precisa revelar nas palavras essa veneração. Então, voltando àquilo que eu estava falando, aos pés da cruz estava a Santa Maria Madalena, a Santíssima Virgem Maria e São João Evangelista. Na missa nós estamos com eles. Na missa nós somos Maria Madalena, na missa nós somos João Evangelista. Olha que interessante, um homem, uma mulher e Nossa Senhora, né? Nossa Senhora que é a nossa mãe, que nos acolhe. Mulher, eis aí teu filho eis aí a tua mãe, João 19, 25. Nossa Senhora é a mãe de João, é a mãe de Madalena, é a mãe de toda a humanidade. Então, na missa, nós estamos ali com nossa mãe, a Santíssima Virgem, aos pés da cruz de Jesus. Um novo João, que é você que é homem, uma nova Maria Madalena, que é você que é mulher, aos pés da cruz de Jesus, para participar do seu santo sacrifício. Onde que estavam os outros apóstolos? Todos haviam fugido, todos haviam com medo negado Jesus e fugido. Só ficou João. Cadê as outras mulheres? Todas haviam fugido, só ficou Maria Madalena. Quando a gente deixa de ir à missa no domingo ou numa solenidade, por exemplo, dia 8 de dezembro, Imaculada Conceição, dia 1º de janeiro, a Theotokos, a Mãe de Deus, Corpus Christi. Quando a gente deixa de participar de uma solenidade, nós abandonamos nosso Senhor no momento em que Ele se dá inteiramente por nós. É claro que isso acontece em toda a missa, acontece segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todas as missas, no ano inteiro. Mas, como a igreja sabe que as pessoas têm que trabalhar, que as pessoas têm que produzir, etc., as mães de família têm que cuidar da família, a igreja sabe que não é possível para todo cristão participar da missa todos os dias. Então, pelo menos uma vez na semana, ou num momento especial da igreja, que é a solenidade, por exemplo, Corpus Christi, num momento em que toda a igreja, no mundo inteiro, adora Jesus verdadeiramente presente na Eucaristia, eu também preciso me unir a toda a igreja e adorar a Jesus, estando aos pés da cruz na missa. Quando toda a igreja, no mundo inteiro, venera a Santíssima Virgem como Mãe de Deus, no final da oitava de Natal, no dia 1º de janeiro, também eu preciso me unir à igreja e junto com toda a igreja venerar Nossa Senhora e junto com Nossa Senhora estar aos pés da cruz de Jesus. Você trabalha. Você pode. O sábado, ele é equivalente ao domingo a partir do meio-dia para quem tem, para quem está impedido de ir à missa ao domingo. Por exemplo, durante muito tempo, agora não mais, mas durante muito tempo, muitos anos, eu trabalhei no regime de 12 por 36. Então eu trabalhava um dia, folgava outro, trabalhava um dia e assim por diante. E meu horário era de 7 às 19. Entendeu? Então, um sábado eu trabalhava e folgava domingo. Na outra semana eu folgava no sábado e trabalhava no domingo. Então, quando eu trabalhava no domingo, eu entrava no serviço às 7 e saía às 19. Onde eu morava, não tinha missa depois desse horário. Hoje tem, né? São Francisco das Chagas tem missa às 20 horas. Bom Jesus em Tremembé tem missa às 20 e 30. Mas onde eu morava, não tinha. A última missa era 19. Então, quando eu estava saindo do trabalho, estava começando a missa. E a primeira missa era 7h30. Eu já estava meia hora trabalhando. Então, eu não conseguia a missa. Então, eu ia no sábado. A igreja permite que nessas ocasiões, por exemplo, policiais, bombeiros, médicos, enfermeiras e diversas outras profissões não podem deixar de trabalhar. Porque as pessoas não deixam de ficar doentes, precisam de um médico. As pessoas não deixam de... Um incêndio não escolhe um dia. Hoje é domingo, não vai ter incêndio. Não, precisa ter um bombeiro, né? A Dutra tem carro transitando todos os dias, vai ter acidente, precisa ter um socorrista. E bandido não vai à missa, né?
O bandido vai roubar também no domingo, precisa ter polícia. Então, algumas profissões exigem, né? Então, se a profissão exige e a pessoa não pode ir à missa no domingo, é válido que ela vá à missa ao sábado, do meio-dia em diante, já é a liturgia de domingo. Por que eu digo assim, se a pessoa não pode? Porque tem muita gente que fala assim, eu vou à missa sábado, porque aí eu já tenho meu domingo livre. Puxa vida, eu tomo vacina para ficar livre do tétano. A gente fica livre do que é ruim, pô. Né? A gente fica livre daquilo que é mal. Então você está dizendo que você já está pecando contra o segundo mandamento, que é não tomar o santo nome de Deus em vão, dizendo que você vai ficar livre da missa. A missa é o ápice, é o melhor momento da sua vida, do seu domingo. Então eu não vou à missa no sábado para ficar livre da missa do domingo. Eu vou à missa sábado e também vou à missa ao domingo. Aí, se no domingo eu não posso, por questões profissionais, ou seja o que for, aí eu vou à missa sábado em substituição da de domingo, entendeu? Agora também, assim, não peca contra o terceiro mandamento quem está doente, por exemplo. A pessoa está operada lá, uma mãe fez uma cesárea, está lá com os pontos da cesárea e tem que fazer repouso, né? Então ela recebe a comunhão em casa. A gente pede para o ministro ou para o diácono, para o padre levar a Eucaristia e ela se une a Jesus na própria casa. Agora, se você pode, se você tem a possibilidade, você precisa ir à missa ao domingo. Aí eu sou biólogo, fui fazer uma pesquisa na floresta amazônica, vou ficar lá 6 meses na floresta amazônica, é claro, não tem missa. Então, se essa pesquisa sua é necessária para o bem da humanidade, etc., você não peca, porque você não vai missa que você não quer, você não pode, não tem missa, entendeu? E assim por diante. Mas se você tem essa possibilidade, se a sua vida te permite e você não vai, você peca mortalmente. Pecado mortal, 3 condições: matéria grave contra os 10 mandamentos, terceiro mandamento. De livre e espontânea vontade, aí eu tenho que trabalhar, aí não é de livre e espontânea vontade. Então não é pecado mortal. Tem o primeiro, de livre e espontânea vontade, matéria grave e de livre de consciência. Eu sei que é pecado faltar a missa ao domingo. Eu sei que é matéria grave. 2 elementos de pecado mortal: livre e espontânea vontade. Mas eu não posso porque eu tenho que trabalhar. Não é que eu não quero, é que eu não posso. Então não é pecado mortal. Não é pecado sequer. Entendeu? Para ser pecado mortal tem que ser esses 3 elementos: consciência, matéria grave e livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade. Eu queria ir à missa, mas eu sou criança, por exemplo, eu tenho 10 anos de idade, já tenho uso da razão, já peca mortalmente. Tenho 10 anos de idade, moro na roça. Para eu ir à missa, eu tenho que ir de carro com meu pai. Meu pai não quer ir à missa. Eu quero ir. Matéria grave, livre consciência, livre e espontânea vontade. Eu quero ir, minha vontade é ir. Eu não vou porque meu pai não me leva. Então a criança não pecou. Entendeu? Então, meus amados, nessa primeira tábua da lei, a gente percebeu que os mandamentos são recomendações de um Deus amoroso. Os mandamentos são um cajado de um Deus de amor que fala: caminha por aqui. Esse é o caminho da felicidade. Os mandamentos são um penhor da felicidade. Os mandamentos são um penhor da vida eterna. Quando a gente for julgado no último dia, nós seremos julgados pelos 10 mandamentos. Vocês já leram o livro da Glória Apolo, da Ilusão à Verdade? Para terminar essa catequese, vou falar rapidinho. A Glória Apolo é uma mulher que era dentista, vivia uma vida católica mais ou menos. Ela ia à missa, mas ela era abortista, ela fazia várias coisas, ela era feminista, era completamente... A vida dela era o segundo mandamento: não tomar o santo nome de Deus em vão. Porque ela se dizia católica, ia até a missa, mas ela pregava o aborto e etc. Ela usava roupas imorais, com decotes e etc. E aí cai um raio nela, numa chuva. Ela era professora universitária, dava aula na faculdade de odontologia. Ela estava atravessando o pátio para entrar no carro durante uma tempestade, cai um raio. Esse raio atinge ela e ela morre. Ela é diagnosticada como morta. Tem um laudo do IML, ela morreu. E ela morreu e ela foi julgada. E ela foi condenada ao inferno. E quando ela ia ser condenada ao inferno, ela rogou a Nossa Senhora, e Nossa Senhora intercedeu, e Deus deu a ela uma nova chance, por conta de um homem
que leu a notícia da morte dela no jornal e se propôs a fazer penitência por ela, ofereceu jejuns e mortificações por ela. Então, pela caridade desse homem que nem a conhecia, pelas penitências que ele fez, sendo que ele nem a conhecia, ele se propôs, inclusive, a fazer uma peregrinação que atravessaria o país inteiro a pé, na Colômbia. Então, ele atravessaria a Colômbia inteira a pé pela recuperação dela. Então, a caridade desse homem, mais a intenção de Nossa Senhora, fez com que ela ressuscitasse. Ela ressuscitou. Então, assim, é um grande milagre. E ela ainda é viva. Até hoje ela viaja pelo mundo aguardando testemunho, porque ela se converteu com esse mistério. Glória Apolo, da ilusão à verdade. É um livro de capa vermelha. É baratinho esse livro, deve ser uns R$10. Achou? Da ilusão à verdade. E ela diz que quando ela foi julgada, aqui, esse aqui, ó, tá? R$11,70 na Amazon. Esse livro é barato porque o objetivo do livro não é ganhar dinheiro, é evangelização, né? Então o livro é só o custo dele. Então quem compra o livro da Glória Apolo, ela não quer ganhar dinheiro nenhum com o livro, ela quer apenas que as pessoas leiam o livro e se convertam, né? Então esse aqui é o livro, ó. Estive às portas do inferno, do céu e do inferno. Está escrito em espanhol porque ela é colombiana, né? Mas tem em português esse livro aqui também. Enfim, ela diz que Deus a julgou pelos 10 mandamentos. Então Deus diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Você me amou sobre todas as coisas? E aí ela diz no livro, né, que ela no julgamento dela ainda tentou enganar Deus ainda. Sim, eu te amei sobre todas as coisas. E aí Jesus foi mostrando para ela que ela não tinha amado a Deus sobre todas as coisas. Né? E Jesus mostrou inclusive uma casca de banana que durante a juventude dela, ela comeu e jogou a casca de banana no chão, sem se preocupar se alguém ia escorregar aquela casca de banana. Jesus mostrou que aquilo é falta de caridade. E esse pecado de jogar uma casca de banana no chão, Jesus apresentou para ela no julgamento dela. Então é terrível, não é? Seremos julgados pelos 10 mandamentos. Então, meus amados, que os mandamentos sejam para nós penhores de salvação. Né? Se nós guardarmos os mandamentos de Deus, estaremos no aprisco do Senhor. Ele será o nosso pastor, nada nos faltará. Se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, a gente vai poder rezar o Salmo 22, versículo 6. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.